Tem bastante ocorrências nesses locais. E a Associação Brasileira de Movimentação de Solos e Geotécnica emitiu ontem um alerta. Diz que o fenômeno El Niño deve provocar muitas chuvas agora em agosto, setembro e outubro, o que é um risco adicional numa região com centenas de morros e um histórico de deslizamentos de terra. O vice-presidente dessa entidade está em Joinville e é para lá que a gente vai agora ao vivo. Lisandra, boa tarde. Os especialistas recomendam prevenção e para já. Boa tarde, Bianca. Exatamente. Com a ideia de evitar esses problemas, engenheiros geotécnicos elaboraram um documento alertando a sociedade para os riscos e os efeitos de novos deslizamentos. Essa carta propõe medidas preventivas para minimizar os efeitos da chuva. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Essa carta que foi emitida aqui em 12 de fevereiro, aqui na cidade de Joinville, ela tem uma série de medidas de curto, médio e longo prazo, ok? Então, essas medidas de longo prazo, que competem aos órgãos públicos, seria identificar todas essas áreas de risco, utilizando modernas técnicas aí de engenharia geotécnica, como mapas de geologia, declividade do terreno, intensidade de chuva, onde, usando essas ferramentas, a gente consegue identificar essas áreas de risco ao longo das cidades, ok? Agora a gente pode observar, lá atrás tem uma encosta, você disse que ela oferece risco. Exatamente. Isso para o público de casa, né, para quem não conhece exatamente o que é uma área de risco, por exemplo, naquela região, nós temos um talude que é muito inclinado, ele está sem proteção vegetal, tem sinais de instabilidade que são árvores inclinadas, provavelmente deve ter fendas abertas no terreno. Então, essa é exatamente uma área de risco que pode estar ao lado de várias casas ao longo das cidades. São encostas como essa que a gente está observando agora, muito comuns lá no Vale do Itajaí. Exatamente. Esse tipo de talude, encosta ou barranco, mais comumente conhecido, é muito comum lá na cidade de Blumenau, todo o Vale do Itajaí. E muitos desses taludes estão próximos às casas, residências nas cidades, ok? Agora, para o telespectador que está nos assistindo agora, que mora em área de risco, como é que ele pode se prevenir, Hudson? Agora, nesse momento, né, que a gente está passando por uma expectativa de chuva, é ficar muito atento à previsão do tempo. O site da Epagre-se, né, tem todas essas informações bem atualizadas, e ficar de olho no tempo na sua cidade. Tendo essa iminência de chuva, o ideal, se já teve algum histórico de instabilidade perto da sua casa, que procure se afastar nesses períodos de chuva, que é onde tem maior risco de ter uma instabilidade, ok? Agora, o papel do órgão público nesse caso é fazer um monitoramento, identificar essa região de risco e fazer um monitoramento. Exatamente, é fazer gestão em cima dessas áreas de risco. Quando a gente fala em gestão, a gente tem que pensar em medidas de longo prazo, que seriam ou a retirada dessas famílias, ou execução de obras de contenção de costas. Por exemplo, muros de gabiões, cortinas atirantadas, solo grampeado, enfim. Tentar formas de conter essas áreas de risco. Um programa de treinamento, uma simulação, também seria o caso, na tua opinião, de retirada da comunidade ou de alguma ação para prevenir esse problema? Com certeza. A Defesa Civil, né, que é o órgão competente para esse tipo de ação, ela é treinada e deve ser treinada, inclusive, com o nosso apoio técnico, né, a BMS, justamente para, tendo identificado essas situações, ter planos de evacuação dessas áreas. Isso tem que ser planejado antes. Não adianta chegar na hora da chuva e sair alertando via televisão. Isso tem que ser feito um planejamento prévio com as comunidades e junto com a Defesa Civil. Hudson, nós temos uma pergunta do estúdio. Ô, Lisandra, aproveitando a participação com o especialista, enfim, muitas pessoas acabam tomando a iniciativa em construir muro de encostas, enfim, para que não haja deslizamento no fundo de casa, algo parecido. Isso é o suficiente ou há necessidade de um projeto maior, um projeto elaborado por especialistas? Perdão, Marcos, você pode repetir a pergunta? Está difícil de te escutar. Bom, vamos lá. Muitas pessoas têm o hábito de construir muros de encostas, sem um projeto, sem a avaliação de um especialista, enfim. Qual é a recomendação para que as pessoas que queiram fazer um muro de contenção, por exemplo, no quintal de casa, para que não haja deslizamento? Qual a principal orientação? Ok. Hudson, qual é a sua avaliação como especialista daquelas pessoas que moram nessas áreas e têm o costume de fazer aquele muro de contenção? É correto, não é? Olha, toda obra de infraestrutura, ela tem que ser feita por uma profissional competente. O profissional competente seria um engenheiro, se possível, com especialização em geotecnia, certo? A gente vê muitas obras, esses muros de contenção que a comunidade costuma fazer, eles têm digamos assim, um fator de segurança muito baixo. Ou seja, se ele não é bem corretamente dimensionado e projetado, muito provavelmente em qualquer chuva, como essas que ocorreram mais intensamente em 2008, esse muro vai vir abaixo. Então, o recomendado é consultar sempre um profissional,
capacitado, um engenheiro, se possível com a especialização em geotecnia. Ok, então, Hudson, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Almoço e nós voltamos ao estúdio aí em Blumenau. Tá certo, Lisandra, muito obrigado pelas informações, a Hudson também pelos esclarecimentos. Tem que ficar atento então, né? Bom, daqui a pouco tem a previsão do tempo e o comentário de Luiz Carlos Prates e a imagem dos novos moradores.